Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um estudo no livro de Apocalipse. Esse terceiro estudo, onde agora nós vamos entrar nos capítulos 4 e 5 do livro do profeta exilado em Patmos. Tá bom? A gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, né, as visões que o João tem tido, né, a visão de Cristo glorificado. Depois, no último estudo, a gente viu a mensagem às 7 igrejas que ele recebeu, e nós vimos também que essas 7 igrejas eram igrejas não somente contemporâneas ali do tempo de João, mas também a representação históricas da igreja cristã desde o primeiro século até a volta de Jesus. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 e 5, onde ali a gente vai ver o trono tanto do Pai quanto o trono do Filho, né, o trono do Cordeiro. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, eu quero convidar você, assim como você está, fechar os seus olhos para dirigirmos uma oração ao nosso bom Deus. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos, e mais do que isso, queremos te agradecer o privilégio de estudar as profecias que têm relação com o momento em que estamos vivendo. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito na nossa vida, a Tua direção, e que tudo aquilo que vai ser estudado aqui, ó Pai, esteja no nosso coração, que nós possamos fazer proveito prático disso em nossa vida. Que o Senhor esteja nos guiando neste estudo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós pedimos em nome e por amor dele. Amém. Meus amigos, vamos lá então? Apocalipse capítulo 4 e 5. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para a gente ter aqui o nosso guia, né? Do nosso estudo. Aqui está, capítulo 4 e capítulo 5, e você pode abrir também a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 4 e 5, tá bom? A ideia, como de costume, é que você estudasse esses 2 capítulos durante a semana, para quando a gente chegar aqui no sábado, a gente poder, né, recapitular aquilo de mais importante, aquilo que despertou nosso interesse, aquilo que a gente extraiu de aprendizado, e também aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, no capítulo 4 e 5, a gente intitulou esse episódio aqui, O Trono de Deus e do Cordeiro, a gente tem 2 visões, né? Na verdade, uma visão separada em 2 partes, né? No capítulo 4, a gente tem a visão do trono de Deus, e ali João ele vai ver a descrição da glória de Deus, do trono de Deus. Ele vai ter ali os 24 anciãos, as 7 lâmpadas, os 4 seres viventes em redor do trono de Deus, e vai ter um momento de louvor e adoração a Deus. Já no capítulo 5, a gente vai ter a visão do livro selado, uma crise universal, o surgimento do Cordeiro e a sua entronização junto ao Pai. E, por fim, a gente tem a adoração tanto ao Cordeiro quanto também ao Pai. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos avançando. E aqui no capítulo 4 e 5, a gente tem uma visão fantástica, né? João ali, ele é convidado, né, por Cristo, o próprio Cristo convida João para ter uma visão do que estava acontecendo no santuário celestial. E a gente percebe que nesse capítulo 4 e 5, faltam palavras para João para ele poder expressar o que ele está vendo. Por diversas vezes ele vai utilizar as palavras, né, semelhante, como, ou seja, ele não consegue precisar exatamente aquilo que ele está vendo, de tão gloriosa ser essa imagem, né? Tanto do trono de Deus quanto da própria visão do Deus assentado ao seu trono. Aqui a gente tem uma imagem conceitual do que, né, seria essa visão de João, mas mesmo até as imagens não conseguem expressar exatamente aquilo que o profeta viu, tá certo? De tão grandioso que é essa imagem. Então a gente tem o trono de Deus ali assentado no seu trono, né, uma glória tremenda emanando do seu trono. Ao lado do trono de Deus a gente vai ter ali aqueles 4 seres viventes, um que parece com um homem, outro que parece com um boi, um que parece com a águia e outro com um leão, e 24 tronos onde ali se encontram 24 anciãos, tá certo? E diante dessa cena grandiosa que a gente viu no capítulo 4 e 5, eu quero que vocês partilhem com a gente desse estudo, tá certo? O que vocês conseguiram observar aí nesse estudo do capítulo 4 e 5, que chamou a atenção de vocês, aquilo que vocês conseguiram extrair de lição deste estudo aí, dessa leitura que vocês fizeram durante essa semana, e se aplicando aquelas 8 chaves de interpretação, vocês conseguiram identificar algumas coisas aí, nesse capítulo 4 e 5, tá bom? Queria que vocês aí partilhassem, dividissem com a gente o que vocês viram aí durante essa semana no capítulo 4 e 5.
fiquem à vontade aí para abrir o microfone e compartilhar as impressões de vocês com a gente. Eu estava tentando aplicar as chaves, né? E eu lembrei de uma coisa que você falou no estudo da primeira lição, quando João ouve, né, o testemunho dos anciãos falando, né, o leão É isso. é digno de abrir o livro, e ele está ouvindo, né? Os anciãos dizem, né? Isso. O leão é digno de abrir o livro. E aí, quando ele se volta para ver, ele vê o cordeiro. Isso. Né? Aí eu estava tentando entender, né? Porque você colocou, né, na nossa página inicial lá, né? O leão e o cordeiro em Apocalipse. Exatamente. Interessante. Esse carinha aqui, né? É. Na verdade, eu estava pensando em criar uma imagem para esse nosso estudo, assim como a gente tinha para Daniel, né? E aí eu até pensei, poxa vida, né? A gente poderia colocar um dragão e um leão, né? O conflito que vai ter, que a gente vai ver futuramente. Mas o livro do Apocalipse, né? Como a gente começou a estudar, eu falei, não. O centro do livro é o cordeiro e é o leão. Então a gente acabou colocando os dois aqui. Então a gente vê aquele padrão, né? Ouvir e ver de João. Ele ouve uma coisa, quando ele se vira para ver aquilo que ele ouviu, ele enxerga algo diferente do que ele ouviu primeiramente, mas é a mesma coisa. Né? A gente consegue observar esse padrão aqui, já inicial, aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. Alguém viu mais alguma coisa que gostaria de dividir com a gente, desse estudo do capítulo 4 e 5? Senão a gente vai avançar aqui e vamos ver juntos, tá bom? Só um ponto só, Jefferson, do modo de leitura, como que faz a parte do Apocalipse, né? Que eu acho que era, antes de conhecer mais a Bíblia e tudo mais, que a gente começou a fazer estudo, eu sempre achava muito confuso, né? Essas partes, trechos, né? Esses símbolos, tudo mais. E toda vez... é bom sempre lembrar que toda referência que coloca a visão, né? Na visão de João, é que é na época dele. É sempre na época, tem que lembrar que na época dele, como que é a interpretação. Exatamente. Isso é muito importante. Isso. Como aqui, por exemplo, assim, do mar de vidro. Mar de vidro, né? Sim. Aí, tipo, quando você pensa, assim, de cara você não vai perceber, ou também não vai entender a referência, mas é sempre relacionado à época dele, como seria, ou como seria a visão dele, o que ele achou que era. Exato. Lembrando que João, ele tá numa ilha, né? Sim. Imagina você estando numa ilha, acho que até no estudo de Apocalipse a gente falou isso, né? Você tá numa ilha e quando você vê o pôr do sol, no mar mesmo, quando você estiver na praia, assim, quando você vê aquele pôr do sol num lugar um pouquinho mais alto, ele em cima das águas assim, né? Parece um mar de cristal ali, ou até parece um mar de bronze, né? Que ele fica laranja, tudo. Então, é algo bem do contexto imediato também de João que ele retrata no livro. Sim. Muito bom. Gente, se quem tiver mais algum ponto, pode colocar, tá? Senão eu vou avançar aqui pra gente. Olha só. Eu quero destacar uma atenção para vocês de algo que a gente conseguiu perceber nesses 3 estudos iniciais já em Apocalipse. Tanto do capítulo 1, quanto agora no capítulo 4 e 5. Tá bom? Se a gente reparar algo que existe em comum entre o capítulo 1 e o capítulo 4, a gente vai ver algo que ele vai começar a se repetir como um padrão no livro de Apocalipse, que é o quê? Cenas introdutórias no santuário celestial. O que é isso? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando João teve a visão do Cristo glorificado, ele estava no meio do quê? No meio de 7 candelabros, lembra? 7 candelabros ali, e ele estava no meio daqueles candelabros. A gente viu que aqueles candelabros representavam as igrejas, tá certo? Mas Cristo, ele estava o quê? Com vestes sacerdotais e no meio dos candelabros. Ou seja, lembra do nosso estudo que a gente fez do santuário, o introdutório? Isso remete o quê? Ao sacerdote trabalhando ali no primeiro compartimento do santuário. Tá certo? E agora, quando a gente vai para o capítulo 4, o que a gente vê? João, ele tem uma visão de Deus assentado no quê? No seu trono. E lá no nosso estudo do santuário, o que a gente viu? Que a arca da aliança que ficava no compartimento do lugar santíssimo representava o trono de Deus. Lembra? Você tinha a arca da aliança, feita de ouro,
Dentro da arca você tinha a lei de Deus, os 10 mandamentos. E sobre a tampa da arca você tinha 2 querubins com as suas asas, né, sobre a arca e olhando para a arca. Quando a gente vem aqui no capítulo 4, João ele tem uma visão do trono de Deus, e em volta do trono de Deus, o que tem? 4 querubins também, que são os 4 seres viventes. Tá certo? Então, lá no capítulo 1, João tem uma visão de Cristo no meio de 7 candelabros, e depois ele tem, né, as mensagens que vão para as igrejas na Terra. Aqui no capítulo 4, João ele é convidado por Cristo a ver o que está acontecendo no santuário celestial. Lá ele tem uma visão do trono de Deus, e aí depois a gente vai ter a abertura dos 7 selos no capítulo 6 e até o capítulo 8, verso 1. Se a gente continuar avançando, a gente vai ver que lá, antes das 7 trombetas, né, que é a próxima sequência de 7, depois dos 7 selos, a gente vai ter uma outra cena introdutória no santuário celestial, junto ao altar de incenso. No capítulo 12 ao 15, onde a gente tem o âmago do livro do Apocalipse, né, o centro do livro de Apocalipse, aqui eu já até coloquei propositalmente a divisão em quiasma para a gente. Lembra o quiasma, né? O último. O primeiro, ele é paralelo ao último, o segundo ao penúltimo, etc., até você chegar no centro, que é o livro do Apocalipse, ali, capítulo 12 ao capítulo 15. Antes do capítulo 12 ao 15, você também tem uma cena introdutória celestial, ou seja, sempre antes de uma grande sessão, o que João tem? Ele tem uma visão no santuário celestial. Tá certo? Ele tem uma visão no santuário celestial, ele vê algo que acontece, e depois dessa visão, acontece algo na Terra. Então, no capítulo 1, João teve a visão de Cristo no meio dos candelabros, depois tem as 7 mensagens para as igrejas. Capítulo 4, João tem a visão, né, de Deus, o Pai, e depois o Filho assentado no trono, e depois o que vem? Os 7 selos, que vai ter também um desenrolar na Terra. Tá certo? E a gente começa a observar esse padrão. Então, antes de uma grande sessão, né, essa divisão de setes aqui da parte histórica, sempre tem uma cena introdutória no Santuário Celestial. E esse padrão ele vai se repetindo até o final do livro. Tá bom? Então a gente percebe que o santuário ele tem uma função fundamental no livro de Apocalipse. Ou no plano da salvação, como a gente está vendo aqui. E foi esse um dos motivos que levou a gente a introduzir, né, o santuário como um estudo introdutório aqui para a gente. Tá? E aí, outra coisa que é interessante de se observar, aqui eu trouxe de novo para a gente a imagem do santuário, só para a gente relembrar, né? Ele era dividido em 3 compartimentos. Ele tinha o pátio, onde a gente tinha o altar e a pia. Depois, na parte, né, da tenda, você tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, que eram divididos por um véu. No lugar santo, você tinha ali a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. E no lugar santíssimo, você tinha a arca da aliança, que representava o trono de Deus. Tá certo? Então, aquele santuário que era erigido ali, o tabernáculo, que o povo de Israel ali adorava, e depois no templo, ele era um modelo do santuário celestial. E quando a gente observa o livro de Apocalipse, dando um zoom aqui nessa imagem, o que a gente percebe? Na primeira visão de João, de Cristo glorificado, ele viu Cristo com as vestes sacerdotais aonde? No lugar santo, que é onde fica o candelabro. Tá certo? E agora, nessa segunda visão, o que ele vai ver? Ele vai ter a visão do trono de Deus. Só que aqui apresenta algo muito interessante para a gente, olha só. A gente vai perceber que conforme a gente for avançando neste estudo, é como se o próprio Cristo ele estivesse, não o próprio Cristo, né? Mas as visões que João vai tendo é de como se a gente estivesse se movendo dentro do santuário celestial. Então, olha só, né, se a gente trazendo aqui para essa interpretação do santuário para a gente no plano da salvação, tá certo? Ali onde tinha o altar do sacrifício, o altar de bronze, né, onde os cordeirinhos eles eram mortos, etc. O que ele representa? A cruz de Cristo. Tá certo? E a cruz de Cristo, onde Cristo morreu, localizada aqui na Terra, representava o pátio. Tá certo? Já falando agora no santuário celestial, o que a gente tem? No primeiro capítulo, Cristo aqui próximo dos castiçais, certo? Em volta ali no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele vê Cristo no lugar santo. Agora, no capítulo 4, a gente vai ver a visão do trono. Mas a gente vai ver que na abertura dos 7 selos, né, o
o lugar onde que João aparentemente tem essa visão seria no lugar santo ainda, e seria a mesa com os pães, né? Tem alguns intérpretes da Bíblia que eles interpretam a própria mesa dos pães como se fosse um trono, tá? Porque sobre a mesa eram colocados pães, representando o pão da vida, que era Cristo. Então, alguns intérpretes da Bíblia, eles olham para o móvel da mesa, né, que recebe o pão em cima, como se fosse o quê? Como se fosse um trono também, tá certo? E ali, antes de você ter os 7 selos, eles interpretam essa visão do trono de Deus como se estivesse no lugar santo. Depois, quando formos para 7 trombetas, a gente vai ver na cena introdutória o quê? O altar de ouro, que era o altar de incenso. A gente vai ver um anjo ali recolhendo, né, os incensos ali diante do altar. E quando a gente for para a sessão do grande conflito, a gente vai ter uma visão da arca do concerto, que representa o trono de Deus, que fica no lugar santíssimo. Então, é como, nas visões que João vai tendo, é como se ele estivesse caminhando por dentro do santuário celestial. E, por fim, quando nós temos as 7 pragas, tá certo? Ali ele vê anjos saindo do santuário celestial para derramar as taças da ira de Deus sobre a terra. Então, essas visões de João é como se ele estivesse entrando no santuário celestial e navegando no santuário celestial. Tá certo? Então, olha que coisa interessante aqui pra gente. Já no capítulo 4. Vamos lá. Vamos trazer aqui os pontos principais que a gente teve desse estudo. Tá bom? Então, aqui, separando aqui as principais palavras do nosso capítulo 4, a gente vai ver algumas repetições, né? Então, a primeira delas, olha lá. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois dessas coisas, o que a gente pergunta, né? Depois das mensagens às 7 igrejas. Sim. Tá certo? Então, Cristo primeiro falou para João lá no capítulo 1, quando ele tinha que escrever a respeito, né, para as 7 igrejas, ele diz o seguinte, ó: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, 19. Tá certo? Então, aquela mensagem para as igrejas, elas iriam acontecer naquele momento e também iriam acontecer futuramente. Que foi exatamente aquilo que a gente viu. As mensagens, elas se aplicavam às igrejas naquele tempo de João, no primeiro século, mas também se aplicavam no futuro, no decorrer da história. Agora, Cristo, que é a primeira voz que ele ouviu, aquela voz de trombeta lá no capítulo 1, chama João, tá certo? Para ver o que vai acontecer depois daquela parte das 7 igrejas. Ou seja, algo que está no futuro. Então, Cristo está chamando João para ver algo que está adiante do seu tempo. E aqui, essa porta aberta no céu, conforme a gente observou ali anteriormente, é a porta do santuário que está aberta. Tá certo? E ali João está podendo ter a visão do santuário até o trono de Deus. E ali ele diz o seguinte, olha só. Imediatamente eu achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. De novo, né? João, ele utilizando semelhante como aspecto, ele não consegue dizer claramente aquilo que ele está vendo. A visão é tão maravilhosa que ele não encontra palavras para descrever. E um ponto muito interessante aqui é que João, a gente vai perceber que ele relata muitas vezes a palavra trono. Tá certo? Ele enfatiza essa palavra trono. E a gente sabe que o trono, ele é o lugar onde o rei se assenta, onde o governante se assenta. Então, o grande ponto aqui que João está chamando a atenção para nós é que o universo tem um governador. Tem um rei que governa o universo. E ele está assentado no seu trono. E quando este está assentado no seu trono, ele está assentado para governar, para julgar, para dirigir. E olha só que pontos interessantes que a gente traz aqui. Esse fato de João ver a porta aberta no céu e ele ter a visão do trono de Deus, a gente pode interpretar de 2 maneiras. Tem alguns estudiosos que interpretam a mesa dos pães lá do santuário que a gente viu como se fosse um trono,
tá certo? E ele poderia estar vendo esse trono. E tem outros estudiosos que eles interpretam da seguinte maneira: existiam duas situações em que você poderia ter a visão do santuário completa. Você entraria na porta do santuário e poderia ver até o lugar santíssimo. Você não teria aquele véu na frente, você fazendo a separação. E que duas situações são essas? Quando o santuário ele era inaugurado e no dia da expiação, que a gente viu lá em Levítico 16, o dia do juízo. Tá certo? Então, nessas duas situações, o santuário ele ficava aberto, né? O véu que fazia a separação, ele era removido, ele ficava aberto ali, e você poderia entrar na porta do santuário e ter a visão completa dele. E quando a gente olha aqui para esse texto, conforme a gente for avançando, a gente vai ver que faz muito sentido que o que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 e 5 é justamente a inauguração do santuário celestial. E é por isso que João consegue ter a visão do trono de Deus. Tá? Então, essa parte que comenta, né, a inauguração do santuário celestial e também o dia do juízo, ou o dia do perdão, a gente pode conferir depois lá em Êxodo capítulo 40 e Levítico capítulo 16. Ali vai ter uma descrição completa desses ritos, que são justamente quando o santuário ele ficava como se fosse um bloco só, tá certo? Não havia separação. E aqui a gente tem, né, alguns outros elementos que a gente gostaria de trazer para vocês. Ó. João ele é arrebatado no espírito, tá certo? E isso significa algo interessante para a gente, porque não é algo da cabeça de João. Ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito Santo e foi revelado algo divino para ele. Não é algo que João está inventando, tá certo? É uma manifestação, é uma visão dada por Deus para João para relatar o que está acontecendo aqui no capítulo 4. E essa visão que ele tem de Deus assentado no seu trono, ela é muito semelhante a uma visão que um outro profeta de Deus também teve. E aí eu convido vocês, deixa aí marcado em Apocalipse 4 e 5 para a gente poder voltar, mas olha comigo lá, Ezequiel, capítulo 1, lá no verso 26 e 28, tá? Ezequiel, depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, você vai encontrar o livro de Ezequiel. Ezequiel, logo no capítulo 1, o profeta que estava no exílio, esse profeta também estava no exílio, o exílio de Babilônia, e lá no exílio babilônico, ele teve uma visão semelhante à de João a respeito do trono de Deus. Tanto que o que João relata aqui para a gente é uma alusão a essa visão de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 até o 28. Quem tiver encontrado e quiser ler, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente. Ezequiel, capítulo 1, 26 a 28? É isso aí. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e o resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Olha só, percebe que essa descrição que Ezequiel faz, ela é muito semelhante com a de João, e até mesmo faltam palavras para Ezequiel, porque ele também usa o mesmo artifício. Era semelhante, né? O aspecto. Até o mesmo Ezequiel, ele não consegue ali identificar exatamente o que é essa visão que ele está tendo do trono do Senhor. Mas a gente vê que essa glória e o uso de pedras preciosas é a mesma descrição que João faz. Tá certo? Inclusive, as pedras aqui que João fala, né? Jaspe, sardônio, tinha mais uma, tinha? Pedra de jaspe, de sardônio e esmeralda. Essas três pedras, elas estavam no colete sacerdotal. Tá certo? Quando a gente falou lá do santuário, a gente falou que o sumo sacerdote ele utilizava um colete sacerdotal com 12 pedras. E essas 12 pedras representavam ali, cada uma delas, uma tribo de Israel.
Então, quando ele aparecia diante de Deus com o colete sacerdotal, ele estava representando todo o povo. E essas pedras que são relatadas aqui no trono de Deus também faziam parte desse colete sacerdotal do sumo sacerdote. E aí ele relata essa visão esplendorosa e diz, né, que acima do trono há um arco-íris. E quando ele fala do arco-íris, o que já vem na nossa mente? O dilúvio, não é? A primeira menção ao arco-íris na Bíblia, a gente vai encontrar lá em Gênesis 9, verso 13. Quem puder ler para a gente? Gênesis 9, verso 13, a gente vai ver a primeira menção do arco-íris, que a gente hoje costumeiramente tem a visão, mas a primeira aparição dele, o surgimento dele, é lá em Gênesis, no capítulo 9, e ele tem um significado muito profundo. Tá certo? Quem encontrou aí pode ler para a gente, por favor. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então aí tem a primeira menção ao arco-íris. Tá certo? Deus coloca esse arco nas nuvens e ele coloca com um propósito. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E essa ideia de aliança aqui no trono de Deus, ela é fundamental para a gente compreender esse capítulo 4 e 5. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas quando João tem essa visão do arco sobre o trono de Deus, que é o arco da aliança, significa o quê? Que Deus tem uma aliança conosco. É uma lembrança da aliança que Deus tem com cada ser humano, com cada criatura sua. Ou seja, Deus, né, no sentido assim, ele não está irado com as suas criaturas, ele não quer o mal das suas criaturas, nem a destruição delas. Mas isso lembra o quê? Uma aliança que, pela misericórdia e pela graça de Deus, ele fez com a humanidade. Ou seja, essa, né, é um convite a nos aproximarmos de Deus. Então, quando eles veem esse arco em cima do trono, eles lembram da graça e da misericórdia divina para com a humanidade. E isso está sempre diante do trono, né, sobre o trono de Deus. Ou seja, Deus, ele é o quê? É um Deus justo e misericordioso. Tá certo? Então, essas visões que João tem, esse relato que ele faz, a gente percebe a alusão que ele faz lá do Antigo Testamento. Né? Que na época de Noé, na época do dilúvio, depois no tempo de Ezequiel, e assim por diante. Então, olha só, agora João ele faz uma descrição do trono de Deus. Então, primeiro ele faz uma descrição da glória de Deus. Faltam palavras para ele expressar a glória daquele que está assentado ao trono. E como uma vez como a gente já mencionou, se Deus está assentado no seu trono, ele está governando. Tá certo? O trono não está vago. Existe alguém que está no comando de todas as coisas. Então, na sequência do capítulo 4, é dito o seguinte, ó. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então a gente vai até aqui. Olha só, quantas palavras novamente repetidas aqui, né? 24 anciãos, o trono que a gente já viu, os 7 Espíritos de Deus, os seres viventes, aquele que era, que há de vir, séculos dos séculos e assim por diante. Então, nessa visão da descrição do trono de Deus,
Novamente, João ele vai fazer alusão a várias situações do Antigo Testamento. Tá bom? A começar por essa aqui dos 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos que estão assentados nos tronos? Quando a gente fala desses 24 anciãos, a gente vai ver o seguinte, a descrição deles, ela já nos dá uma dica de quem seja eles. Olha só, eles estão vestidos de branco e nas suas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. E eles estão assentados sobre tronos. Tá certo? Se a gente lembrar das promessas feitas aos vencedores nas mensagens às igrejas, a gente vai ver que muitas daquelas promessas, a gente vê o cumprimento nesses 24 anciãos. Olha só, para a igreja de Filadélfia foi dito que eles fariam o quê? Eles iriam vestir o quê? Seriam cobertos de vestiduras brancas e andariam junto com Cristo. Para a mensagem da igreja de Laodiceia, o que foi dito? Que ao vencedor ele se assentaria junto ao trono, assim como Cristo venceu e se assentou com o Pai. E tem a promessa da coroa de ouro, que para quem que era? Quem que pode ajudar a gente aí? Agora eu não lembro. Para quem que era a promessa da coroa de ouro? Esmirna? Esmirna, né? Não, peraí, deixa eu conferir. Acho que é Esmirna mesmo, porque Esmirna tinha 2 promessas, né? Não ia ter a segunda morte. Isso. Seria o quê? É Esmirna, né? É. Isso, olha lá, a coroa da vida, tá certo? Ser fiel até a morte deve ser a coroa da vida. Exatamente. Então, esses 24 anciãos, eles possuem, já ali naquele tempo, o cumprimento de promessas que são feitas para os vencedores de cada uma das 7 igrejas. Tá certo? Então, isso nos leva a supor, a gente não pode afirmar com certeza, mas a gente pode supor que esses 24 anciãos são pessoas, são humanos, tá certo? Que viveram aqui na Terra e que em algum determinado momento eles ascenderam ao céu junto com Cristo. Como assim? Se a gente olhar para a história bíblica, né, a gente já tem algumas pessoas que estão no céu, né? Então a gente tem Enoque, que foi levado para o céu. A gente vai ter Elias, que foi levado para o céu. A gente tem Moisés, que foi ressuscitado e foi levado ao céu. Ou seja, 3 pessoas já estão lá, tá certo? Então essas 3 pessoas poderiam muito bem estarem vestidas de branco, usando uma coroa e assentadas em trono, porque foram vencedoras também. Agora, se a gente vai lá em Mateus capítulo 27, olha só que interessante. Mateus capítulo 27. A gente vai ver que na ressurreição de Cristo, algumas pessoas ressuscitaram junto com ele. Olha só. Vinte e sete não, 28, né? Não, 27 mesmo. Olha só, 27 lá no capítulo 51 e 52, ó. Mateus no capítulo 27, 51 e 52, está escrito assim, ó. Quando Cristo morreu na cruz, né? E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E no verso 53 diz o seguinte: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, na morte e ressurreição de Cristo, muitos que estavam mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Tá certo? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, santos ressuscitaram junto com ele. Só que esses santos não estão aqui até hoje, né? E lá, se a gente for em Efésios, por exemplo, se a gente for um pouquinho lá para frente, Efésios capítulo 4, olha só. Ali, Paulo ele vai dar uma descrição de pessoas que ascenderam ao céu junto com Cristo. Então, lá em Efésios capítulo 4, Efésios depois de Gálatas, Efésios capítulo 4, verso 8, Paulo ali ele vai fazer uma menção de um salmo, agora eu não lembro qual que é o salmo aqui, mas
essa mesma passagem também está em um Salmos. E lá em Efésios 4, verso 8, diz o seguinte, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então está falando o quê aqui? De Cristo. Cristo, quando ele ascendeu ao céu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam no cativeiro do pecado, que estavam no cativeiro da morte, eles foram ressuscitados e levados junto com Cristo para o céu. Tá certo? E depois Cristo concedeu o quê? Dons aos homens, que aí é a descida do Espírito Santo. Então, esses 24 anciãos aqui, eles podem muito bem ser o quê? Os profetas que já estavam no céu, junto com as pessoas, esses santos que ressuscitaram junto com Cristo e ascenderam ao céu junto com ele. Porque as características que eles possuem não são de anjos, mas são do quê? De vencedores. Tá certo? Então, esses 24 anciãos aqui estão assentados em tronos, ali como se fosse um conselho especial, né, diante do trono de Deus. Eles têm as características de seres humanos que venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? E ali no verso 5 diz o seguinte, ó. Aí outro ponto interessante é o seguinte, por que são 24, né, anciãos? O rei Davi, ele havia estabelecido turnos de 24 sacerdotes para servirem no templo. Tá certo? Então, durante um determinado período do ano, 24 sacerdotes, eles iam servir no templo. Depois terminava esse período, e aí outro grupo de 24 sacerdotes prestavam seu serviço no templo. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, a gente tem essa descrição desses turnos que foram feitos pelo rei Davi. Tá bom? E isso leva também a entender algo que é dito lá no primeiro capítulo, né? Que fala que Cristo comprou, né, cada um de nós para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Tá certo? Então, esses 24 anciãos que estão assentados em tronos, eles são reis, e por estarem servindo a Deus ali, eles são também sacerdotes. Então, mais uma evidência que enfatiza o fato de que esses 24 anciãos são humanos que, pelo sangue de Jesus, venceram. E olha só lá no verso 5, ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente viu que essas 7 tochas de fogo, elas representam o quê? O Espírito Santo. Tá certo? Lá no primeiro capítulo a gente já viu isso. Quando fala, então, os 7 Espíritos de Deus, não é cada um espírito. Tá certo? Mas o 7 é o número divino, é o número da totalidade de Deus. É o número da perfeição. Então é o Espírito Santo. Então dizer que é 7 espíritos é a mesma coisa de dizer o Espírito Santo. E essas 7 tochas de fogo também representam o Espírito Santo. Tá? A gente já viu isso já no capítulo 1, no verso 4. E um ponto que é interessante aqui para a gente também, quando fala, né, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, essa imagem, ela ecoa o Monte Sinai. Quando Deus desceu no Monte Sinai e entregou para o povo o quê? Os seus mandamentos. Né? O livro da sua lei. Se a gente for lá em Êxodo capítulo 19, verso 16, a descrição é a mesma, tá certo? O que aconteceu com o Monte Sinai? Havia o quê? Relâmpagos e trovões. E diante até daquela cena, o povo se espantou com aquilo, né? E pediu até para que Moisés fosse lá e falasse com Deus para que eles não fossem mortos. E mais para frente vai ser dito que ali no Monte Sinai, Deus estabeleceu o seu trono. Então, essa visão do trono aqui que João está tendo no capítulo 4, ela faz várias nuances ao Antigo Testamento, ao livro de Ezequiel, ao livro de Êxodo. Tá? Então, no verso 6 diz o que mais lá pra gente? Ó. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E quando a gente tenta imaginar esses 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e de trás, a gente fica um pouco, né, assustado. Depois ali vai falar a descrição, né? Um é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto de homem e o quarto é semelhante à águia. E essa descrição que João faz é também extraída lá do livro de Ezequiel. Ó. Se você dá um pulinho lá em Ezequiel, voltar lá em Ezequiel que a gente estava vendo, lá no capítulo 1 também, tá? Que é a visão que Ezequiel tem do trono de Deus. Nos versos 4 e 5, Ezequiel ele vai ver esses 4 seres viventes também. Olha só, Ezequiel capítulo 1, no verso 4 e 5.
ele vai falar a respeito disso. Ó. Quem encontrou aí pode ler para a gente, por favor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e esplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Isso. Aí no verso 6 ele vai falar, né? Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Então a gente vai ver que essa visão de Ezequiel, que a Carolina leu para a gente, é a mesma visão que João está tendo desses 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. E por mais que eles expressem a figura que eles estão vendo, né, a imagem que eles estão vendo, como, por exemplo, um leão, um novilho, um rosto de homem, de águia, a gente não pode interpretar isso literalmente, tá certo? Lembra? Esse era um daqueles princípios que a gente viu lá nas 8 chaves para entender o livro de Apocalipse. Quando alguma coisa parece muito diferente para a gente tem que interpretar de uma maneira simbólica. Então, esses 4 seres que estão ao redor do trono de Deus, quando diz que é semelhante ao leão, tem um propósito por isso. Se a gente olhar na ordem da criação, o leão, vamos dizer assim, ele é o maior dos animais selvagens, tá certo? Não digo o maior em tamanho, né? Mas vamos dizer assim, em importância, tá certo? Né? Ele é até chamado do rei da selva. Então o leão, ele é o maior dos animais selvagens. Quando a gente fala do novilho, do bezerro ou do boi, ele é o maior dos animais domésticos, pela sua força, pelo seu serviço, tá certo? O leão, pela sua braveza, pelo seu porte. O terceiro que diz ali, né? O terceiro como rosto de homem, eu vou deixar isso por último, vamos falar da águia. A águia, ela é a maior dos animais, das aves, tá certo? Ela é considerada a mais importante. Quando você olha nos antigos impérios, todos tinham o símbolo do quê? De águia, né? Roma tinha o símbolo da águia, né? Até a Alemanha, depois, quando foi, né, dominada pelo nazismo, eles tinham a imagem da águia lá. Os Estados Unidos tem a imagem da águia, é o símbolo dos Estados Unidos, tá certo? Então, das aves, a águia é a mais importante. E o homem? O homem é a coroa da criação. Das criaturas de Deus, ele é o mais inteligente. Quando a gente olha a ordem da criação, né, o homem falando no geral, homem e mulher, eles são os últimos a serem criados, tá certo? Eles são a coroa da criação. Então, quando diz esses 4 seres viventes, e é interessante ele usar esse nome, seres viventes, por quê? Esses 4 seres viventes com essas características, eles representam toda a criação de Deus. Os animais, né, em cada um na sua esfera ali, o melhor dos animais selvagens, o melhor dos animais domésticos, o melhor da ave, e também a coroa da criação, que é o homem. Tá certo? Então, esses 4 animais ali diante do trono de Deus representam toda a criação de Deus. E a gente vai ver que isso está em total harmonia com o final do capítulo 4. Olha só, esses 4 seres viventes, eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Por quê? Eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esses 4 seres viventes ali, eles estão ali para servir, para adorar, para exaltar, glorificar a Deus. E quando a gente olha as visões lá de Ezequiel, a gente vê que o trono de Deus, ele é um trono móvel, tá certo? Ele não é um trono que está fixado num lugar só. E quem é que conduz esse trono para os lugares que ele tem que ir? Esses 4 seres viventes. Tá certo? Então esses 4 seres viventes são os responsáveis por conduzir o trono de Deus para determinados lugares. E eles estão diante do trono sempre clamando: Santo, Santo, Santo. E aqui a gente tem uma outra visão do Antigo Testamento, né? Lá em Isaías, no capítulo 6, no verso de 1 a 3, quando o profeta ele tem a visão do trono de Deus, ele vai relatar exatamente isso. Olha só. Isaías capítulo 6. Vamos ver com a gente? Isaías capítulo 6. Se você estava em Ezequiel, é só voltar um pouquinho, tá? Volta aí o livro de Lamentações, Jeremias. Vai lá no capítulo 6 de Isaías, no verso de 1 a 3. Quem encontrar, por favor, fica à vontade para ler para a gente.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Percebe? Essa visão de Isaías também é a mesma que João teve. Aqui João ele está vendo os anjos com 6 asas, né? No caso aqui de João ele vê com 4. Ezequiel ele também vai ver com 4, né? Mas essa diferença ela não é tão gritante assim, né? O que importa aqui é que são os mesmos seres que estão ao redor do trono de Deus. E um ponto que é interessantíssimo para a gente, lá em Ezequiel 28, que vai falar a respeito do príncipe de Tiro, né? Só que por trás do príncipe de Tiro, Ezequiel 28, ele está falando de Lúcifer, quando este era um querubim da guarda. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, ele ocupou exatamente a posição de um desses seres viventes. Ele estava do lado do trono de Deus. Ou seja, quando Deus se manifestava, né, eles ali com as suas asas, ali, eles cobriam a glória de Deus. E recebiam a glória diretamente neles, né, porque eles abriam as suas asas para cobrir a glória de Deus, e eles próprios recebiam a glória de Deus neles. Então você vê, né, Lúcifer estava tão perto do trono de Deus, se deixou ser levado por um sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ao ponto de se tornar o inimigo de Deus. Tremendo isso, né? Quando a gente vê essa cena do capítulo 4 de adoração desses seres, a gente fala, nossa Senhora, como que alguém pode, né, depois de estar adorando a Deus, clamando santo, santo, santo é o Senhor, cair de um nível tão lastimável como ele caiu. E aí a gente vai ver que estes seres viventes, eles estão adorando a Deus, e não somente ele, mas os 24 anciãos também estão adorando. E aí entra o ponto fundamental, meus irmãos. Olha só, aqui a gente tem a imagem, né, do trono de Deus, aqui é uma imagem também conceitual, com os 4 seres viventes aqui representados pelo leão, o boi, o homem e a águia, os 24 anciãos em redor do trono. Mas o ponto que é fundamental é exatamente aquele que está no final desse capítulo 4. E aí eu quero só trazer mais um ponto para vocês. Isso, olha só. A gente falou aqui que esses animais aqui e o ser humano, eles representam o quê? Toda a criação, tá certo? E lembra lá do tabernáculo, que quando ele era levantado pelo povo de Israel, ele tinha uma disposição, tá certo? Então o tabernáculo ele sempre ficava ao centro do acampamento, junto com o santuário. Aí à direita você tinha um grupo de tribos de Israel, que eram 12 tribos, certo? Dividido em 4 divisões aqui. Eles eram dispostos em 4 divisões. E aqui você tinha um grupo de 3, aqui você tinha outro grupo de 3 tribos, aqui mais um grupo de 3 tribos, e aqui, por fim, mais um grupo de 3 tribos. Tá certo? Então, essas 4 divisões tinham 3 tribos ali alinhadas. E dentro dessas 3 tribos, tinha uma tribo que representava o quê? Que era o líder das demais. Tá certo? Ela era responsável pelas demais. E olha que coisa interessante aqui pra gente. Quando a gente vê a disposição das tribos em redor do santuário, aqui, deixa eu só me localizar aqui, se ele está na posição certa. Isso. Olha só. Para o leste, ficavam acampadas as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Ao norte, ficavam as tribos de Dan, Aser e Naphtali. Ao oeste, ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E ao sul, a tribo de Ruben, Simeão e Gade. E em cada um desses grupos tinha uma tribo que liderava. Então, aqui nesses 3 grupos de Judá, Isacar e Zebulon, quem liderava era quem? A tribo de Judá. E qual que era o estandarte dessa tribo? Qual que era o símbolo dessa tribo? Um leão. Tá? Então, o estandarte que ficava na frente dessa tribo era a figura de um leão. Na divisão de Naphtali, Aser e Dan, quem era o líder dessas 3 tribos era Dan. Tá certo? E o estandarte de Dan era uma águia. Então, o estandarte que representava Dan era uma águia.
Nas tribos que ficavam ao oeste, você tinha Efraim, Manassés e Benjamim. E aqui o líder era Efraim, e o estandarte que representava Efraim era um boi. E ao sul, você tinha Ruben, Simeão e Gade. E Ruben era o líder, e o estandarte que representava Ruben era o estandarte de um homem. Ou seja, as mesmas figuras que nós temos em volta do trono de Deus era como as tribos se dispunham em redor do santuário aqui na Terra. Tá certo? E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a perceber algo que é interessante. O povo de Israel é uma representação do governo de Deus no universo. Tá certo? A gente vai perceber isso quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai percebendo isso. Que o povo de Israel é como se fosse uma miniatura do governo celestial. E depois ele se expande, né? Hoje a gente pode dizer que a Terra, né, depois da morte de Jesus Cristo, depois que agora todos somos considerados filhos de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus fazem parte do povo de Deus, a Terra é uma miniatura do quê? Do governo celestial. E aí o que a gente percebe aqui, nessa miniatura do governo celestial em Israel, é que a disposição das tribos representa o quê? Todo o povo de Deus. Assim como esses 4 seres viventes representam toda a criação, né, no universo, quando o tabernáculo era erigido e você tinha essas tribos aqui, eles representavam todo o povo de Deus em torno do santuário celestial. Tá certo? Então a gente vê que realmente a ideia de que esses 4 seres viventes com as suas imagens representam toda a criação, ela faz sentido. Tá bom? Agora vamos avançar aqui, ó, porque o grande ponto é esse. No verso 11 do capítulo 4 é dito o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aqui a gente vê uma declaração maravilhosa. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram em adoração a Deus. Por quê? Porque ele é digno. E por que que ele é digno? Porque ele criou todas as coisas. Porque ele é o Criador. E isso é magnífico. O nosso Deus, que se assenta no trono, ele é o Criador de todas as coisas. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele nos criou. Porque ele nos desejou. Ele decidiu nos dar a vida. E somente por isso já é motivo de nós louvarmos ele, dar glória, honra e o poder a ele. E quando a gente olha isso, né, essa menção aqui é aquela menção a Gênesis 1, verso 1. Né, no princípio criou Deus todas as coisas. Essa mesma menção a gente vai ver em João, no verso 1, capítulo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, também a gente vai ter novamente essa mesma ênfase, né, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, falando a respeito de Cristo. Ou seja, Deus é digno de receber o louvor, a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque ele é o Criador. Porque pela vontade dele todas as coisas foram criadas. Ou seja, a nossa existência é vontade de Deus. O fato de nós existirmos é vontade de Deus. Muitas vezes, né, a gente pode até pensar que ninguém dá muito valor pra gente, que a gente não é tão amado assim, que a gente não é tão querido, se sentir um pouco solitário. Mas o fato de nós termos vida é porque Deus nos ama e nos quis dar a vida. Foi vontade dele que nós viéssemos à existência. E só isso já é motivo para a gente honrar e glorificar esse Deus. E é exatamente isso que essas criaturas, esses seres viventes, esses querubins e os 24 anciãos, eles fazem. Eles falam, o Senhor é digno de receber adoração, porque o Senhor é o Criador. Tá certo? Então aqui no capítulo 4 a gente vê uma ênfase, né, de adoração a Deus. Por quê? Porque ele é o Criador. E aí agora a gente entra num ponto crítico aqui, no capítulo 5, que é o livro selado. Tá certo? Aqui em Apocalipse ele vai retratar como um livro, mas na verdade é um rolo, tá bom? Naquele tempo ainda não existiam livros, né? No tempo de João eles tinham ali os papiros, né? Os rolos, eles tinham um pergaminho. Então, o livro que é relatado aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele não é um livro, mas ele é um rolo, tá certo? É um rolo. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte, uma crise universal.
Aqui no capítulo 5, a cena que a gente vai ter é exatamente aquela que a gente viu na imagem anterior. Um livro selado. Tá certo? E diz assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Percebe que aqui, o que está acontecendo aqui, João está descrevendo uma crise que ocorre no céu? Porque pensa comigo, a gente viu que Deus ele é louvado, o Pai. Por quê? Porque é o Criador. Pela vontade dele, todas as coisas veio a existir. E Deus ele está sentado no trono, e junto dele tem o quê? Um livro. Escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E lembra, o 7 é o número divino, o número da perfeição, que representa exatamente o quê? Esse livro ele está tão perfeitamente selado que nesse momento aqui em que João está tendo essa visão, ninguém pode abrir ele. Mas tem um ponto que é crítico aqui, que é o seguinte: nem mesmo o Pai que está sentado no trono pode abrir o livro. Ou seja, o Deus que é criador, que é o Todo-Poderoso, nem mesmo ele pode o quê? Abrir o livro. Nem mesmo o anjo forte que proclama, né, quem é digno de abrir o livro, ele pode abrir o livro. E diante dessa situação, então, João, ele entra em desespero. Ele começa a chorar e ele diz aqui, ó, né? Chorei muito, né? Ele chorou muito porque ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E a gente vai ver que a palavra digno aqui também vai ser uma palavra-chave do capítulo 5, que ela vai se repetir várias vezes. Ou seja, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem mesmo o Pai que está sentado no trono, nem mesmo esse anjo forte que brada pode o quê? Abrir o livro. E agora, qual que é o problema? Né? O que tem nesse livro que ele não pode ser aberto? E deixa eu ver se a gente já vai falar sobre o livro. Isso, a gente já vai falar sobre o livro. Então, o que é esse livro que está selado? Quando a gente, de novo, né, vamos voltar lá no Antigo Testamento para buscar as alusões que João está fazendo aqui para a gente. É dito lá em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versos 18 a 20, tá bom? Que quando um rei ele fosse empossado, ele deveria receber o livro da lei ou o livro da aliança. E esse livro da lei é o livro de Deuteronômio. Tá certo? E esse rei, ele deveria fazer uma cópia do livro de Deuteronômio e ele deveria abrir esse livro e estudar esse livro durante toda a vida dele. Então, isso era uma regra. Todo rei que se assentasse no trono de Israel, o que ele tinha que fazer? Uma cópia do livro de Deuteronômio, e ele deveria meditar nesse livro dia e noite. Tá bom? Lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 18 a 20, tem esse mandamento, né, que é dado para o rei que assumiu o trono. E por que o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, vamos dizer assim, ele é um livro que faz um resumo dos outros livros de Moisés, tá certo? Mas contando a história de Israel. Então ele pega a história de Israel desde quando eles foram libertos por Deus, os 40 anos que eles passaram no deserto até a entrada em Canaã. E lá no livro de Deuteronômio você vai ter a repetição da lei que foi dada lá em Êxodo capítulo 20. Então, ou seja, tudo que um rei precisava naqueles tempos para fazer a vontade de Deus, conhecendo a história do seu povo, se encontrava no livro de Deuteronômio. E aí tem um ponto interessante que é o seguinte, lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 25, eu vou mencionando aqui, você pode anotar e depois conferir, tá bom? A gente só não vai ler porque são muitos textos, aí vai estender muito. Mas lá em 1 Samuel, quando Saul ele é colocado como rei em Israel, Samuel ele escreve um livro, tá certo? E ele entrega ali para os levitas. Ele faz um registro num livro e entrega para os levitas. Lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 12, Joás, quando ele vai... ele era uma criança, né? E quando ele é colocado como rei, né, ele não só recebe a coroa, mas ele recebe junto o testemunho. E o testemunho, o que é o testemunho? É justamente esse livro da aliança. Tá certo? Então, o rei, quando ele se assentava para reinar, ele tinha que receber junto o livro da aliança,
que seria esse livro de Deuteronômio, que tem toda a história de Israel e todas as instruções para que um rei pudesse andar nos caminhos do Senhor. No Antigo Testamento, o testemunho ou a aliança é sempre usada como referência à lei e à instrução de Deus para o seu povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, depois no Salmo 19, verso 7, Salmo 119, verso 13 e 16, e diversas outras passagens. E aqui tem um texto do Ranko Stefanovic, que é ele que ele propõe essa ideia do livro selado, lá no seu livro Revelação de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, ó, a capacidade de possuir o livro da aliança e a habilidade de abri-lo e lê-lo demonstrava o direito de reinar e lidar com qualquer crise que pudesse surgir. O livro também era uma constante lembrança de que o rei ele era responsável perante Deus, que era o grande rei. O trono real que era ocupado era, de fato, o trono de Deus. O rei israelita ele era um co-governante com Deus, honrado por sentar à sua direita. Ou seja, quando um rei israelita subia ao trono, ele era o representante de Deus na terra. Tá certo? Isso a gente vai ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, verso 23. Quando Salomão se assenta no trono, diz que o quê? Que ele ocupou o trono do Senhor. Tá bom? E lá em Salmo 110, verso 1, também vai fazer essa menção. Então, o rei, quando ele assumiu o trono, ele tinha que ter o quê? A capacidade de tomar o livro da lei, o livro da aliança, e viver uma vida em conformidade com aqueles ensinamentos. Deus ele fez uma aliança com Davi, prometendo a perpetuidade de sua dinastia. Ele falou que nunca faltaria um herdeiro de Davi no trono. No entanto, poucos reis se demonstraram dignos de ocupar o trono em Israel. E por não obedecer ao que estava escrito no livro da aliança, muitos deles tiveram até um reinado curto. Tá certo? A gente vai ver que aqueles reis que têm o maior reinado, justamente são aqueles reis mais fiéis a Deus. A gente vai ver isso com Josafá, com Ezequias, com o próprio Josias, apesar de não ter tido um governo tão longo, né, porque ele foi assassinado, mas ele foi fiel a Deus. E esses reis mais piedosos eram justamente os reis que o quê? Tomavam o livro da aliança. Tá certo? É até interessante que no caso de Josias, o livro da aliança estava escondido no templo. Ele estava numa das paredes do templo. Quando eles estão reformando o templo, eles encontram esse livro da aliança, levam para Josias. Josias, quando ele lê esse livro, o que ele faz? Ele rasga suas vestes. Por quê? Porque toda a nação estava vivendo de uma maneira contrária ao que esse livro da aliança pedia. Tá certo? Então, a condição para você assumir o reino e governar com sabedoria era o quê? Você ser capaz de viver uma vida em conformidade com esse livro da aliança, que é o livro de Deuteronômio. E aí, o que a Bíblia vai apresentar para a gente? Ó? A falta de fidelidade dos reis e do povo em obedecer à orientação de Deus ocasionou o quê? O selamento do livro da aliança. E este selamento deveria ocorrer durante um período de tempo. Evidências fortes apontavam no tempo de João que o livro da aliança significava o direito e a autoridade dos reis israelitas em serem co-governantes com Deus no trono de Davi. E aí, um ponto interessante que a gente vê aqui em Isaías 29, do verso 9 a 14, qual que é? Deus pede para que seja lido o que está escrito no livro. E o povo não consegue ler. Eles não podem ler. Tá certo? Por quê? O livro está selado. Quando a gente vai lá em Daniel, no capítulo 2, no verso 4 e 9, vamos olhar lá Daniel, capítulo 12, como ele tem a relação direta com o Apocalipse. E esse texto aqui ele é fundamental para a gente compreender também algumas coisas aqui de Apocalipse. É bom a gente fazer questão de ler esse texto. Daniel, no capítulo 12, no verso 4 e 9. Quem tiver encontrado já, por favor, pode ler para a gente. Alguém quer ler? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o verso? E o verso 9 agora. Não. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, a gente percebe o que aqui no livro de Daniel? Bem no final do livro de Daniel.
que parte da profecia, parte do que estava escrito no livro da aliança, o quê? Seria o quê? Ele seria selado por um período de tempo. Ele ficaria, as pessoas não teriam entendimento a respeito dela durante um período de tempo. Tá certo? E o que ocasionou esse selamento do livro da aliança? Justamente a incapacidade do povo ouvir a voz de Deus, se submeter à vontade de Deus, e também dos seus governantes, dos seus reis, de andarem em conformidade com a vontade de Deus. A gente vai ver, né, que depois do rei Josias, sobe, acho que Jeoaquim, e depois Zedequias, e aí acaba o reinado de Judá. Ou seja, o último rei da linhagem de Davi foi Zedequias. Depois não tem mais nenhum que volta a ocupar o trono. E aqueles que ocupam o trono em Israel, eles não são da linhagem de Davi. Tá certo? A gente vai ver Herodes depois, e aí a gente vê, inclusive no sacerdócio, né, que só deveria pertencer aos descendentes de Arão, acaba acontecendo uma mistura e aí eles se perdem. E aí, o que a gente vai ver no Novo Testamento? O surgimento de Jesus, que é chamado o quê? O filho de Davi. Ou seja, ele teria direito ao trono, tá certo? Mas, como ele disse, né? O meu reino não é deste mundo. Então, olha só aqui o que a gente vê na sequência do capítulo 4. Então, a proposta aqui é que esse livro selado, né, é o livro da aliança. Tá certo? O que significa esse livro da aliança? Se o livro de Deuteronômio aqui na terra, que é o tipo, representava toda a história de Israel até a entrada em Canaã, esse livro da aliança que está selado no santuário celestial representa o quê? Todo o desenrolar da nossa história. E ele está selado. Entendeu? Então, todo o grande conflito, toda a controvérsia entre Deus, entre Cristo e Satanás, todos os elementos, eles estão nesse livro, só que eles estão o quê? Selados. E aí entra a questão aqui do surgimento do Cordeiro, né? Aquele que é capaz de abrir o livro. Olha só. Lá no verso 5 do capítulo 5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa cena que a gente vê aqui é o ápice do capítulo 4 e 5. Você percebe que nos versos anteriores, do verso 1 a 4, foi instituída uma crise universal. Qual era? Um livro selado que não podia ser aberto por ninguém, nem mesmo por Deus que estava sentado no trono, o Pai. E João começa a chorar muito por conta disso. Só que no verso 5, um dos anciãos disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando ele disse isso, João, então, né? Ele olha para ver quem que é o leão da tribo de Judá e ele vê o quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Então, aqui, novamente, a gente tem várias nuances, né? Quando o ancião diz para João: Não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aqui ele atribui a Cristo símbolos que representavam a realeza de Israel. Porque todo rei em Israel tinha que ser o quê? Da tribo de Judá. Tá certo? Eles que ascendiam o trono. Eles eram os descendentes de Davi.
Depois, aqui, o texto traz para a gente a raiz de Davi, mas o ideal seria um descendente de Davi, né? Ou um braço de Davi. Não é bem o braço, é da árvore, não é um galho, né? É um galho de Davi, né? É como se estivesse saindo ali de Davi. Não é bem a raiz de Davi. Ou seja, a ideia aqui é um descendente de Davi venceu para abrir o livro. E quando a gente olha essas descrições, e a gente olha para a Bíblia, lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, no verso 31 e 32, é dito que Jesus ele iria sentar-se no trono de quem? Do seu pai. Seu pai quem? Davi, fazendo uma referência a Davi. Tá certo? Jesus ele era chamado o quê? O filho de Davi. Lá em Lucas 18, verso 38, né? Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era reconhecido como o quê? Como uma descendência de Davi. E lá em Jeremias, no capítulo 23, versos 5 e 6, existe a promessa, né, de que o próprio Deus iria levantar um descendente de Davi e esse o quê? Iria se assentar no trono e reinar para sempre. Então, quando o ancião se dirige a João e ele chama Jesus de leão da tribo de Judá e raiz de Davi, o que ele está apontando? Para os requisitos que Cristo tem de realeza, de se assentar ao trono. Ou seja, ele tem o direito de assentar ao trono. Por quê? Porque ele é um descendente de Davi, ele é da tribo de Judá. Então ele tem todas as prerrogativas para se assentar ao trono. Só que mais do que isso, ele diz o quê? Que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E esse é o grande ponto aqui. Cristo, ele foi vencedor. Na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue por nós e entregou a sua vida, ali ele foi vencedor. E quando João, né, ele olha para ver o leão e ele vê o cordeiro como tendo sido morto, essa é uma alusão direta a João capítulo 1, verso 29. Não é isso? João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o leão, o descendente de Davi, ele tem todo o direito de se assentar ao trono, por quê? Porque ele faz parte da realeza. No entanto, ele se assenta ao trono porque ele faz parte da realeza e também porque ele venceu. E como que ele venceu? Ele venceu como leão? Não. Ele venceu como cordeiro. E esse que é o ponto fundamental. Ele não venceu como leão pela sua ferocidade, pela sua braveza, pela sua coragem. Mas ele venceu como cordeiro, no seu serviço, na sua humildade, na sua humilhação. Cristo derrotou para sempre Satanás e todas as potestades malignas, quando ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. E é por isso que todo o céu ele irrompe, dizendo, né? Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que representa isso aqui para a gente, meus irmãos? Nem mesmo Deus, que era o Criador, podia abrir o livro. Por quê? Para abrir esse livro, você tinha que ter o quê? Exatamente aquilo que foi dito pelos anciãos. Você tinha que ter a prerrogativa real, você tinha que fazer parte da realeza, e ao mesmo tempo você precisava ter o quê? Vencido a morte, vencido o pecado. Deus sendo o Criador, o Pai sendo o Criador, né, ele já é o próprio rei, né, o grande rei. Mas ele não era descendente de Davi. E ele também não morreu para vencer. Tá certo? Quem fez esse papel? Quem assumiu essa função? Cristo. E é por isso que ele, então, era digno. Cristo, sendo divino e, ao mesmo tempo, humano, ele podia, então, agora, tomar esse livro e abrir os selos. Ou seja, todos aqueles que estavam no céu, lembra lá no capítulo 4, a gente tinha dois grupos, seres divinos e seres humanos, tá certo? Os 24 anciãos, humanos que foram redimidos pelo sangue de Cristo e agora fazem parte do conselho celestial. Eles poderiam abrir o livro? Não. Por quê? Além deles não ter a questão da realeza, eles não eram divinos. Eles eram humanos. Ali no âmbito celestial, os anjos não poderiam cumprir essa função. O próprio Pai não poderia cumprir essa função, porque ele é somente divino. Mas Cristo, ele é
divino e humano. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o descendente de Davi e ele também é o cordeiro. Ou seja, ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Não 50% uma, 50% o outro, mas uma totalmente divina e outra totalmente humana. E é por conta disso que ele pode abrir o livro. Ou seja, diante desse grande problema que surge no universo por conta do pecado, essa crise que é estabelecida, o único que pode resolver esse problema é quem? É Cristo. Jesus é o único que pode lidar com a questão do pecado, com a grande questão da controvérsia que Deus tem contra Satanás. E aí o que a gente vai ver aqui? Cristo, a ideia que traz aqui para a gente, que o livro estava na mão direita de Deus, algumas interpretações trazem o seguinte, que o livro não está na mão direita de Deus, mas está ao lado da mão direita de Deus. Tá certo? Então, o trono no Oriente, antigamente, ele não é um trono como a gente vê na Idade Média, que é um trono onde somente o rei se assenta. Mas o trono ele era mais parecido com um sofá. Tá certo? E ali caberia ali 2, 3 pessoas no sofá. Então, o pai está sentado nesse trono sofá, e do lado direito do pai é que está o livro selado. Tá bom? Não é a ideia de que Deus está segurando o livro na mão e não pode abrir, mas é que o livro está colocado, o rolo, né, está colocado ao lado direito da mão de Deus. Então, quando nós vemos essa cena, qual que é a cena? Cristo, ele surge, tá certo? Ali diante do trono, e o que ele faz? Ele se aproxima do pai, ele tira o livro que está ocupando o lugar ao lado do pai, o lado direito do pai, ele pega esse livro nas mãos e ele se assenta ao lado do pai. Então, essa cena que nós vemos aqui no capítulo 5 é o entronizamento de Cristo. Cristo ele está se assentando ao trono junto com o pai. Lembra lá da passagem trampolim que a gente viu no final do capítulo 3? Ao vencedor sentar comigo junto do meu trono, assim como eu também sentei junto do meu pai. O que a gente vê aqui no capítulo 5 é exatamente essa mesma cena. Cristo sendo entronizado no santuário celestial e se assentando à direita do Pai. Ali agora ele está, né, finalmente entronizado como o Rei Supremo do universo. E o fato dele tomar esse livro e ser digno de abrir, e nesse livro a gente viu que ele contém toda a história, né, da controvérsia que a gente tem de Deus contra Satanás, toda a nossa história relatada nesse livro, ele é digno de tomar por quê? Porque ele, além de ser rei, né, descendente de Davi, ele entregou a sua vida por cada um de nós. É isso que torna ele digno. Né? É o seu sacrifício que torna ele digno de tomar esse livro e abrir. E aí a gente vai ter uma série de referências aqui, que é o seguinte. Olha só. Lá no capítulo 6 diz que o cordeiro, tá certo? Como tendo sido morto, né? Representando o sacrifício de Cristo. E ele tinha 7 chifres também, bem como 7 olhos. A gente viu que o 7 é o número divino, tá certo? Então, por um lado, o cordeiro ele tem esse aspecto humano de ter sido morto, de fragilidade. Por outro lado, ele tem o quê? 7 chifres como 7 olhos. Os 7 chifres, a gente já viu no estudo de Daniel, o chifre representa o quê? Reinos e poderes, tá certo? E 7 chifres é o quê? O 7 número divino, o número da perfeição, junto com poder. Ou seja, ele é onipotente. Então ele tem o poder divino. E não somente o poder divino, como também tem os 7 olhos, que são o Espírito de Deus, tá certo? O que são os 7 olhos? 7, número divino da perfeição, olhos. É a visão. Então ele tem uma visão perfeita, completa de tudo que acontece, que é o que a gente chama de onisciência. Né? Nada foge aos seus olhos. Essa figura que ele é tirada de Zacarias, no capítulo 4, verso 10, né? Onde a gente tem ali o candelabro também representando o Espírito Santo, e aí depois o profeta, Deus vai explicar para o profeta que aqueles 7 olhos representam os 7 Espíritos de Deus. E aqui no verso 6 tem um ponto interessante que ele diz o seguinte, que são os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, enviados por toda a terra. E aí a gente pensa, olha só, lá no capítulo 4 a gente vê o Espírito Santo diante do trono de Deus, e aqui no capítulo 5 a gente vê novamente uma menção ao Espírito Santo de Deus, mas dessa vez ele é o quê? Enviado por toda a terra. E o que isso representa para a gente? Lá em Atos, no capítulo 2, verso 32 a 36, Pedro,
ele vai falar que o Pentecostes, que foi, né, o Espírito Santo derramado sobre toda a terra, o que foi aquele evento? Foi justamente essa cena do capítulo 5 de Apocalipse. Cristo sendo entronizado no céu. Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 2, verso 32 ao 36. Ali Pedro, ele vai explicar justamente que a descida do Espírito Santo no Pentecostes foi o símbolo, né, de que Cristo havia, de fato, sido entronizado no santuário celestial. Ele havia se assentado à direita de Deus. Quem encontrou, pode ler para a gente aí, Atos, capítulo 2, verso 32 a 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Então aqui Pedro, ele dá a explicação para o que havia acontecido no Pentecostes. E a explicação de que o Espírito foi derramado sobre todos, né, ali os apóstolos, é qual? Que, de fato, Cristo agora se assenta à direita de Deus. Ele foi entronizado. E por ele ser o vencedor, agora ele, como o rei, o comandante do universo, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo para a Terra. É exatamente isso que a gente vê no capítulo 5 de Apocalipse, no verso 6. Tá certo? Ali Cristo, ele é entronizado, e ao ser entronizado, a promessa que ele havia dado do Espírito Santo, agora ela é confirmada. E o Espírito de Deus, ele é o quê? Enviado por toda a terra. Ele é derramado sobre toda a terra. Ah, o Espírito Santo antes não agia. Ele agia, tá certo? Mas de maneiras muito específicas, né? O Espírito Santo estava presente, mas ele não tinha sido dado em abundância. João, no capítulo 7, verso 39, ali ele vai explicar a respeito da vinda do Espírito, né? Porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Cristo não havia sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo ele só seria dado na sua plenitude quando Cristo fosse glorificado, entronizado no céu. Tá certo? Então a gente vê esse cumprimento aqui no capítulo 5, e com isso o penhor, que era o Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a terra. E aí a gente vê a adoração dos seres viventes, a gente vê a adoração dos 24 anciãos, eles entoam um novo cântico, eles dizem que digno é de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto. E de novo a gente vê, né? O grande ponto aqui, repetido 3 vezes, o cordeiro que, porque foste morto, o cordeiro que foi morto, o cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, o grande ponto aqui, central do capítulo 5, é o quê? A cruz de Cristo. Pelo fato de Cristo ter sido crucificado e ter entregado a sua vida em favor de muitos, é que ele é digno de receber o louvor, a adoração e a glória. E aqui no final, no verso 12, é dito o seguinte, né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A gente vê que são 7 atributos. Esses 7 atributos que são mencionados aqui, eles fazem referência aos 7 chifres. Ou seja, por que ele pode ser rei? Porque ele é onipotente. Porque ele tem todos os atributos que um rei precisa ter para se assentar ao trono. Lembra que a gente falou que esse livro selado possivelmente é uma referência ao livro da aliança, lá do Antigo Testamento? Então, por que Cristo ele é digno de abrir esse livro? Porque ele é perfeitamente obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. A gente viu que o rei, para ele assumir o trono e reinar, ele tinha que ser apto em abrir o livro e viver uma vida em conformidade àquelas instruções. Aqui, Cristo ele se mostra totalmente capaz de abrir esse livro, de quebrar os selos e viver uma vida completamente segundo aquelas instruções dadas pelo seu Pai. Então, meus amigos, olha só. Nós vemos 2 ápices aqui de adoração no capítulo 4 e 5. No capítulo 4, o Pai ele é glorificado por quê? Porque ele é o Criador.
tá certo? E no capítulo 5 a gente vê Cristo sendo glorificado, por quê? Porque ele é o Redentor. Então, o Pai é digno porque todas as coisas criaste. Pela sua própria vontade, todas as coisas vieram a existir. O Filho, ele é digno por quê? Porque foi morto. E com seu sangue, compraste todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações para o seu Deus, para fazê-los o quê? Reis e sacerdotes. E eles reinarão com ele. Então, cada um aqui, ele é exaltado de uma maneira. Mas quando a gente olha numa visão mais geral, nós vemos que não somente o Pai, o Filho, mas o Espírito Santo também, os três estão atuando na salvação. Os três atuaram na criação, quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, tá certo? E na redenção, os três também estavam atuando. Porque Paulo diz para a gente lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Apesar de aqui no capítulo 4 a gente ter essas adorações distintas, ao Pai porque é o Criador e ao Filho porque ele é Redentor, no final das contas, a exaltação, a glorificação, o poder, a honra e o louvor é dada a Deus como um todo. E é por isso que no final do capítulo 5, no verso 13 e 14, é dito: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Lá no Salmo 150, verso 6, vai dizer o seguinte: todo ser que respira, ou em todo ser que há fôlego de vida, louve ao Senhor. O que nós vemos aqui no final do capítulo 5 é uma grande antífona. Começa a adoração dos 4 seres viventes. Depois, os 24 anciãos se juntam nessa adoração. E, por fim, no verso 13, toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, o quê? Louvem e deem honra, glória e domínio a Deus. No final, aqui a gente vê todo o universo glorificando, prestando a sua adoração a Deus. E nós compreendemos que Deus, aqui no capítulo 4 e 5, ele é louvado pela criação e ele é louvado por toda a eternidade. Mas entre a criação e a eternidade, o grande ponto distinto que nós temos é a exaltação da cruz de Cristo. Porque parte desse louvor ele é dado justamente por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Quer falar, Pretinho? Quer falar alguma coisa? Não? E só para a gente concluir aqui, meus amigos, e aí abrir para vocês fazerem seus comentários. Essa cena de capítulo 4 e 5, ela é uma cena fundamental. Aqui ela muda todo o curso da história. O livro que está selado, a gente vai ver a abertura dos selos, e um ponto interessante que a gente vai ver no livro de Apocalipse é que o conteúdo desse livro ele não vai ser revelado. Porque a gente vai ver aqui Cristo abrindo os 7 selos, tá certo? E a gente vai ver que esses 7 selos são paralelos às 7 igrejas na porção histórica do livro. Ou seja, quando for aberto o último selo, que é o 7º, já é a volta de Jesus. Então, o conteúdo do livro não vai ser revelado aqui em Apocalipse. Mas ele vai estar reservado lá para o capítulo 20, acho que dos versos 11 a 15, que é onde quando vai acontecer todo o julgamento, e aí toda a história vai ser revelada. Toda a história vai ser contada. A gente vai ter um trechinho desse livro, e possivelmente seja, a gente viu que o pergaminho está escrito por dentro e por fora, né? Então, alguma coisa você consegue ler da parte que está por fora. Então, uma parte desse pergaminho, desse livro, vai ser revelado no capítulo 10, quando a gente vê um anjo poderoso descendo com um livrinho e entregando para João. O conteúdo desse livrinho vai ser do capítulo 10 até o capítulo 22, tá certo? Mas o conteúdo do livro selado a gente não vai ver em Apocalipse. Ele está reservado justamente para depois da volta de Cristo. Ali ele vai abrir, vai revelar para a gente toda a história da redenção. Hoje a gente tem uma parte dela. Mas quando Cristo vier, nós vamos ter o conhecimento de tudo o que aconteceu. Como a minha vida, como a sua vida influenciou na salvação de outras pessoas. Como reinos e poderes trabalharam em conjunto com as forças celestes para a salvação de outras pessoas. Ali tudo vai ser desvendado. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, eles serão abertos e entregues para nós. E tudo isso só será possível
porque um dia Cristo decidiu vir a essa terra e entregar a sua vida por nós. Portanto, do louvor da criação ao louvor da eternidade, meus irmãos, a cruz de Cristo precisa ser exaltada. Hoje, o Pai e o Filho assentam-se no trono. Eles governam o universo. A história que nós estamos vivendo aqui, ela não é uma história aleatória, não é uma história sem rumo. Deus está dirigindo todas as coisas, mesmo quando a gente não compreende muito bem os caminhos de Deus. Mas Deus está no controle. Mas o fato de Deus, de Cristo estar assentado no trono, só vai fazer realmente diferença para mim e para você, se ele também se assentar no trono da nossa vida. Se Cristo não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, se ele não ocupar o trono do nosso coração, meus amigos, não importa muito que ele esteja no trono celestial. Pelo menos para nós, se nós não permitirmos que ele ocupe também o trono da nossa vida. Eu quero encerrar com esse pensamento, porque nós sabemos que existe um Deus do céu que dirige a história, e esse Deus também quer dirigir as nossas vidas. Amém? Meus amigos, por favor, fiquem à vontade agora para fazer seus comentários, para fazerem as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas. Apenas lembrando que o próximo estudo, no próximo sábado, nós vamos ver os 7 selos, tá bom? Então a gente vai ver a abertura dos 7 selos desse livro que está selado. E o estudo vai do capítulo 6 até o capítulo 8, verso 1. Tá bom? Então sábado que vem a gente vai retomar aqui o estudo no capítulo 6 até o capítulo 8, verso 1. E agora eu dou a liberdade aí para vocês fazerem os comentários, tirarem as suas dúvidas. Fiquem à vontade. E para quem não é familiarizado ainda, né, com o livro de Apocalipse, observar que o capítulo 7, né, ele é um intervalo entre a abertura do 6º selo e do 7º. Né? Então, tem um capítulo inteiro aí, né, que é um intervalo entre a abertura do 6º e 7º selo. Exatamente. Que é melhor para o entendimento, né? Sim, exatamente. A gente vai ver que no final do capítulo 6 vai ter uma pergunta, tá certo? E o capítulo 7, ele vai responder essa pergunta, finalizando aí no capítulo 8, verso 1. Então, se vocês estiverem estudando, vocês vão ver que vai ter esse capítulo 7 que a minha irmã mencionou, que aparentemente vai estar fora, né, do que está sendo tratado ali, mas, na verdade, esse capítulo 7 ele está respondendo a pergunta que é feita no final do capítulo 6. E aí, Pedrão, tranquilo? Basicamente é a segunda vez que está estudando esse capítulo, então também está tranquilo, está bem respondido. Tem umas dúvidas só, tinha, né? Mais dúvidas sobre o símbolo, simbologia e tudo mais, e descrição dos sonhos, do sonho, né, de João. Mas agora está mais tranquilo, né? Está bem esclarecido. E achei muito bom a explicação sua. Essa aqui é interpretação. Só estou trazendo o que a Bíblia está interpretando, né? É só essa questão do livro selado que eu nunca tinha ouvido, né? Mas estudando algumas referências aqui, esse livro do Ranko Stefanovic, eu não estou com ele aqui, mas é a Revelation de Jesus Christ, né? Ele não tem em português, mas na Amazon, quem lê inglês pode procurar lá, é o Ranko Stefanovic, é um comentário do livro de Apocalipse, e ele traz essa menção para a gente, né? Que esse livro selado, muitas vezes, a gente tem entendimento que é a abertura dos 7 selos, mas não pode ser, né? Porque os selos estão sendo quebrados, e quando você quebra o último selo, é a volta de Jesus já. Ou seja, o conteúdo ele nunca é aberto, mas ele vai ser aberto depois da volta de Jesus. E o melhor ponto para mim é quando você faz a conexão com Daniel, né? Sim. Aí, como que já estudou, eu fico feliz, nossa, então eu lembrei agora, lembrei Daniel. Até a figura que a gente vê, né, no final ali, sim, em que milhares e milhares estão adorando, é aquela figura de Daniel 7, quando se assenta o trono, né, e Daniel vê aquela miríades de anjos, né, ao redor do trono. É a mesma imagem que ele está tendo. E por conta disso, até, foi bom você comentar, muitas pessoas, quando vão para o capítulo 4 e 5, interpretam que ali é um juízo, tá certo? Porque vê o trono, vê o livro selado, que na verdade não é um livro, é um rolo, né? Mas vê Deus sentado no trono. Vê o rolo, pensa no quê? Juízo, tá certo? Lá em Apocalipse a gente viu o quê? Foram postos os tronos e foram abertos os livros, no capítulo 7 de Daniel. E aí as pessoas fazem essa associação. Só que se a gente se demora um pouquinho mais nos capítulos 4 e 5, que nem a gente fez aqui agora, a gente vai ver que todo o contexto é o quê? Adoração.
né? Ali estão adorando ao Pai e estão adorando ao Cordeiro. Então, ali o momento é o quê? É a inauguração do santuário celestial. O santuário está sendo inaugurado para concluir o plano da redenção. A partir daquele momento, então, agora Cristo é o sacerdote no santuário e depois de 1844 ele também passou a ser o juiz. Preto, tem um chat para quem não quiser falar, né? Quem quiser colocar a pergunta no chat, também fica à vontade, tá? Não quer aparecer, mas também não quer falar, mas a Cléo hoje está afônica, está sem voz, mas aí se tiver alguma observação, algum comentário, pode usar o chat também. Viu? Isso, fica à vontade para colocar. Dá para fazer os pedidos de oração também, né? Exato. Se você tem o seu pedido de oração, pelos nossos amigos. Fique à vontade para colocar aqui no nosso chat no final. A gente vai orar para encerrar e também vai orar pelos pedidos que foram feitos. Gente, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma dúvida que ficou, que vocês gostariam de esclarecer? Fiquem à vontade, tá? Oi, Ela, tudo bom? Oi, boa tarde. Então, eu só queria deixar, é só um registro, né? Foi feito aqui, mais uma vez, estudo maravilhoso. Quando fala sobre o porquê, né, que nós devemos adorar a Deus, o que tem que ser motivado para isso, o que vai nos motivar para isso. Uma certa vez eu estava, não sei, mas eu já ouvi também pessoalmente alguém questionando, uma vez foi um historiador aí, nesses comentários no Facebook, né, lá, aí ele questionava o seguinte: que Deus é esse que precisa de adoração, né? Que Deus é esse? Por que ele precisa de tanta adoração? Aí eu fiquei pensando um tempo, e aí eu fui conversar também com meu marido, né, com o Orlando aqui em casa. Aí a gente conversando, aí dizendo interessante, né, quando a gente se faz esse questionamento, quão distante que nós estamos de Deus, que é exatamente aquilo, não é que Deus precise da nossa adoração, é que nós que precisamos adorá-lo. Né? Nós temos que sentir isso. Somos nós que temos que sentir esse desejo de adorar, de glorificar a Deus, porque o único fato de nós existirmos, de Deus ter dito: olha, eu vou te dar a vida, eu sou o doador da vida, eu vou te dar. Isso já seria um motivo assim imenso, grandioso. Eu não digo o principal, que por exemplo seria o principal, né, da minha vida, do meu existir. Mas existem tantos outros motivos que nos levam a essa adoração, a glorificar a Deus o tempo todo, a ter que sentir isso. Não que nós sejamos obrigados, mas que nós venhamos sentir, que parta de cada um isso. E que, infelizmente, ainda tem esse questionamento de algumas pessoas: mas que Deus é esse, né? Como se Deus realmente ele precisasse, fosse Deus que precisasse ser adorado por nós. Enquanto que não é, isso é algo que nós, na verdade, é que precisamos fazer isso por nós, não por ele, Exato. Mas por nós. Então, que nós possamos cada vez mais aumentar mais esse desejo realmente de estar adorando, de estarmos ali adorando, quer seja no templo, quer seja na nossa casa, a Deus, glorificarmos a Deus através das nossas vidas, né, que é o principal também, e estar nessa busca constante de cada vez mais estar adorando a Deus, para um dia nós estarmos reunidos com os santos anjos no céu. Amém. Glorificação, né, e adoração a Deus. Uma coisa que a gente vê que é fundamental é que, assim, a adoração, a gente percebe no capítulo 4 e 5, que ela brota de uma maneira espontânea, né? Então, a imagem vai crescendo, vai ter na descrição. A gente percebe no capítulo 4 e 5, João, ele não explica muitas coisas, ele descreve. Né? Ele vai descrevendo. Conforme ele vai descrevendo, chega um ápice assim que não resta outra coisa senão adorar, né? Isso é a nossa necessidade, Exatamente. Aquela necessidade que a gente sente, uma necessidade de adorar a Deus, porque eu sinto essa necessidade, né? E cada vez mais, de novo eu repito que essa seja assim, cada vez mais o meu desejo assim que ele cresça cada dia mais, essa adoração como de cada um de vocês, e que cada vez mais as pessoas sintam isso, né? E esse ponto que você colocou foi bastante interessante. A Cléo também colocou aqui, né, que a adoração é a maior fonte de conexão com Deus. E, de fato, a gente vê que a adoração, em primeiro momento, é o quê? Porque ele é o Criador. Ele é o nosso originador, né? A conexão maior do que essa, né? A gente tem uma fonte de existência que é divina, é Deus nos criou. Né? Ela já estabelece essa própria criação.
E aí depois, quando a gente leva toda a consideração o pecado, a maldade que existe no mundo, né, todo o sofrimento, a morte, e de repente esse mesmo Deus, ele entrega a sua vida em resposta para resolver todos esses problemas, aí é que a nossa adoração, ela, né, é completa, né? Porque se a gente já tinha que adorar por conta da criação, agora então, porque ele trouxe a resolução dos problemas, Senhor, né? Só me resta que adorar. Eu achei interessante que durante os comentários eu me lembrei que eu estou com a blusa do Tudo por Ele, né? Do Mistério Jovem do ano passado, que é exatamente aquilo. Que tudo seja por Ele, que tudo aquilo que eu faço na minha vida seja por Ele, para glorificar a Deus. Aí eu me lembrei, olha que coincidência, eu vesti a blusa do Tudo por Ele. Vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa. Meus amigos, fiquem à vontade, tá? Para fazer mais alguns comentários, se quiserem colocar aqui no chat também, que nem a Cléo colocou. Maria? Eu. Bom, a minha internet está muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Oi. Tá. É muito interessante essa ênfase que foi dada, né? Que Deus ele é digno de qualquer adoração, de toda adoração, na verdade. Muito importante, porque Ele que é o responsável por estarmos aqui reunidos. Ele que é o responsável. E se Ele permitiu, né, que nós estejamos com vida, com saúde, no local onde nós estamos, porque tudo é divinamente criação dele. É muito importante. E no decorrer do estudo, eu lembrei das meditações, né, que eu faço de manhã cedo. Eu até peguei aqui o Janelas para a Vida, estou lendo pela segunda vez. E teve no dia 26 de setembro, que se encaixa muito, que o tema é Deus se importa. E eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês verem, que fala assim: Deus sempre tem a última palavra, ele existe, é eterno e está acima da incredulidade humana. Esse Deus maravilhoso está hoje desejoso de participar na sua vida. Ele se interessa por você, por seus filhos, por seu casamento, por sua vida profissional e financeira. Está aí, perto de você, pronto para ouvi-lo e socorrê-lo. E aí finaliza com um verso, né, que é Salmos 10, 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Normalmente, nós, seres humanos, a gente tem essa falha de acontecer alguma coisa e a gente fala assim, comigo, o senhor não se importa, não? E essa semana aconteceu uma situação que me chamou bastante atenção justamente com essa meditação e justamente com a ênfase à adoração, né, que foi o que estudamos. Uma amiga minha estava com a formatura dela para essa semana, e no dia da formatura dela, o avô dela faleceu, e ela ficou muito mal, né? Ela ficou muito triste e veio me mandar mensagem, falou assim, poxa, Maria, mas por que comigo? E eu só lembrei desse estudo, e eu falei para ela, amiga, só posso te dizer uma coisa, infelizmente é o ciclo humano, mas eu te digo uma coisa, que Deus se importa assim com você, e tudo tem um propósito divino. Então, infelizmente, as tragédias estão aí, a gente não foi preparado para viver sofrimento. A gente sabe que aqui não é o nosso lugar. Com aqueles versos que a gente sabe, né, do Inário. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E que a gente possa, né, colocar Deus em primeiro lugar e adorá-lo, porque ele merece. Ele é digno de qualquer adoração. Fantástico. Amém. Amém, meus irmãos. Eu fiquei impressionado aqui com a questão da reverência, né? Geralmente, quando a gente... Não que a gente está tão perto assim, de Deus, mas quando a gente está muito envolvido nas questões religiosas, isso pode se tornar algo meio que comum para a gente, né? E a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco o senso da reverência, né?
pelo hábito, por sempre estar em contato ali, né? Sempre estar dentro da igreja fazendo alguma coisa, sempre estar no púlpito, né? Fazendo alguma coisa, você acaba perdendo, aquilo se torna tão natural para você que às vezes você acaba perdendo um pouco o senso da reverência, né? De estar na presença de Deus. E aí quando eu li, né, esse capítulo 4 e 5, aí você vê ali a adoração solene, os anciãos se prostrando, jogando as suas coroas. Eu falei, puxa vida, né? Isso chama um pouquinho a nossa atenção. Acho que assim, eu tenho falhado um pouquinho nessa questão de reverência diante de Deus, né? Porque olha só, esses seres que são santos, que estão na presença do Eterno, olha como eles têm se comportado e têm agido na presença de Deus, né? E muitas vezes a gente vai à igreja, a gente vai ao culto e a gente se comporta às vezes de uma certa maneira assim, que não expressa toda essa reverência como se Deus ali estivesse presente também, não é? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa vida, essa questão da reverência na adoração, ela é essencial, né? Deus, ele é o nosso Pai, Jesus, ele é o nosso Criador, ele é nosso irmão, né? Ele é chamado, a Bíblia, né? Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então a gente acaba querendo um vínculo tão próximo que a gente às vezes acaba, né, agindo de qualquer maneira, não tomando esse cuidado de prestar uma adoração solene a ele, uma reverência solene a ele. Isso também foi um ponto que me chamou muita atenção nesse capítulo 4 e 5, que me deu uma puxada de orelha, na verdade, né? Na questão da reverência diante de Deus, que é algo que a gente tem que ter em mente, né? Deus, ele é um ser santo. Ali tem 4 seres representando toda a criação, dizendo a todo momento, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Meus amigos, mais algum ponto? É nossa aliança, né? É nossa aliança com Deus. Exatamente. Meus amigos, então, a gente tem aqui para o próximo sábado 7 selos, tá certo? Lembrando para vocês que esses 7 selos, eles são paralelos às 7 igrejas, tá certo? Então, eles são eventos que vão ocorrer paralelamente. Então, o primeiro selo é paralelo à primeira igreja, o segundo selo à segunda igreja, e assim por diante. Então, já uma dica aqui para vocês, no estudo que vocês vão fazer essa semana, lembrando essa questão do capítulo 7, né, que seria um parêntese ali na abertura dos selos. Ele é uma resposta ao final do capítulo 6. Vamos, então, encerrar com uma oração. Vou pedir aqui para minha irmã fazer uma oração para a gente. Ou o Pedrão vai orar? Vai orar, Pedrão, para a gente? Eu passo, vocês oram também. O quê? Hoje eu passo. Você vai passar hoje? Então tá bom. Semana que vem, então, você vai orar para a gente. Então, minha irmã vai encerrar para a gente com uma oração. Temos aqui os pedidos no nosso bate-papo. Vamos lembrar também de orar por todos esses pedidos durante a semana. Que Deus esteja aí, né, cuidando das vidas de todas essas pessoas. Pai nosso que estás nos céus, obrigada, Senhor, pelos momentos que podemos abrir a Tua Palavra com liberdade, com tempo, para meditarmos, para entendermos as revelações proféticas do livro de Apocalipse. Obrigada pela bênção do Teu Santo Espírito e que Ele continue a nos dirigir, dirigindo a nossa vida, para que possamos aplicar esses aprendizados, para que possamos nos aperceber do tempo que estamos vivendo, próximos à abertura do 7º selo, à tua volta, ao teu retorno, e nós queremos, Senhor, estar prontos para encontrarmos contigo. Nós também queremos colocar os nossos amigos, nossos familiares, a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor cumpra o seu propósito em cada um de nós, porque o Senhor quer melhor para nós. Obrigada, Senhor, por essa bênção do dia do sábado e pela bênção do estudo também. Fica conosco, dá-nos uma excelente semana na tua companhia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês, tá bom? Sábado que vem a gente se encontra às 4 horas novamente aqui para discutir essa questão dos 7 selos. Tá bom? Deus abençoe, uma boa semana para todos. Até mais. Tchau. Valeu.